Desejar boa tarde para Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo, ótima tarde para você. É isso, Joelson, Lídia, boa tarde para você que segue a nossa companhia. Vamos falar a respeito de encontros, agendas e olha, cada vez mais esses encontros e essas agendas estão ganhando contorno de definição num processo eleitoral que, como foi adiantado, né? Nós estamos aí no começo da campanha, propriamente dita, mas os encontros, Lídia, os decisivos, os importantes, estão acontecendo cada vez mais cedo, né? E hoje a gente acompanhou, Joelson, um café da manhã entre o candidato da base governista, Rafael Fonteles, e um grupo de vereadores aqui de Teresina. Há alguns dias, Elivaldo, a gente tinha mostrado aqui no Jornal do Piauí uma reunião entre os coordenadores da campanha de Rafael e os vereadores da capital, e hoje foi a vez de Rafael Fonteles conversar com os vereadores e traçar estratégias para os próximos dias da campanha. Vamos acompanhar. O candidato Rafael Fonteles tomou café da manhã com um grupo de vereadores da capital. Ele apresentou números de pesquisas e traçou metas da estratégia em Teresina. Foi uma reunião na minha casa, um café da manhã, para poder tratar dessa reta final. Talvez a parte mais importante da campanha é agora, para exatamente convencer os eleitores indecisos, que ainda é um número significativo, de que o melhor para cuidar de Teresina e dos teresinenses é Rafael Fonteles governador, Lula presidente e Wellington senador. A reunião foi uma reação de Rafael Fonteles às investidas do ministro Ciro Nogueira, que tenta levar para a oposição um grupo de 6 vereadores que já declararam apoio a Rafael Fonteles. O que tem acontecido majoritariamente é adesões vindas do time da oposição para o nosso lado. Só para você ter uma ideia, só de prefeitos do Progressistas, são 12 que estão nos apoiando nesse momento. Está muito claro o cenário, cerca de 2/3 dos líderes municipais estão com o nosso time e menos da metade está com o time da oposição. Os vereadores destacam a união do grupo em torno do nome de Rafael. Uma reunião de motivação, de engajamento e de que a gente possa alavancar cada vez mais essa campanha alegre, essa campanha de um jovem competente, de um jovem de Teresina que tem compromisso com o futuro desse estado. Entre os aliados, há vereadores de partidos da oposição, como o PSDB. É um grupo que está unido e muito entusiasmado para essa reta final. Foi traçada aí a estratégia turno a turno de cada dia até o dia 2 de outubro para a gente vencer essa eleição da forma que a gente tem visto. Que é o que o povo do Piauí quer. Vamos fazer o Rafael governador e vamos ganhar em Teresina. Entendemos que o Rafael é o melhor nome e é por isso que estamos aqui para ajudar e apoiar. No Progressistas, Neto do Angelim discursou em defesa de Rafael. Já Valdemir Virgínio deverá ficar neutro. Rafael ainda conversa com o grupo do pastor Gessivaldo Isaías. A gente tem que esperar a decisão de cada líder. Naturalmente, as pessoas estão... Às vezes tem mais simpatia com o Bolsonaro, querem ficar do lado do time do Bolsonaro. Outros têm mais simpatia com o time do Lula, fica com a gente. Então está tendo, obviamente, pequenas alterações no quadro político. Na capital, eles querem repetir o resultado de 2018 com o senador Marcelo Castro. Todo mundo lembra que em 2018, o senador Marcelo Castro era o terceiro nas pesquisas em Teresina. E fez um acordo com os vereadores, teve apoio de 28, o outro candidato dizia que tinha um que valia pelos 28. E no final, o senador Marcelo foi o mais votado em Teresina. O grupo garante união e trabalho em torno da candidatura do petista. O grupo está coeso, o grupo está firme. O Rafael hoje nos convidou para um café da manhã, primeiro para agradecer o nosso trabalho que está sendo feito em Teresina e mostrar números, as evoluções da campanha e onde a gente pode atuar com mais firmeza. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Osmar Júnior, que é um coordenador das campanhas, né, do grupo ligado ao Rafael Fonteles, encabeçado por Rafael Fonteles, a quem saudamos. Boa tarde, tudo bem, doutor Osmar? Boa tarde, prazer encontrá-lo. Prazer é todo nosso. Bom, quero começar essa conversa falando sobre esse encontro de hoje de manhã, né? Nós vimos aí mais ou menos qual foi o direcionamento, o propósito. Por que é tão importante uma reunião como essa, nessa fase de início até de campanha política? Antes de adentrar no assunto, eu queria me solidarizar com as famílias
desses jovens, dessas crianças que infelizmente perderam sua vida num acidente terrível ocorrido aqui, vizinho a nós, na cidade, vizinho a nós aqui, Teresina, na cidade de Nazário. Isso nos deixa assim a todos consternados e a gente sabe do sofrimento das famílias, dos amigos. No momento desse eu quero me solidarizar e me juntar nesse momento de dor, mas também sempre de força para a superação. Quanto à campanha, a campanha agora ela começou. Nós estamos de fato, nós tivemos uma pré-campanha relativamente longa, mas ela começou. E quando ela começa, ela vai sofrendo ajustes. Eu acho que um deles ficou bem evidente hoje, que é um alinhamento de blocos políticos. Hoje no Brasil tem 2 blocos, um liderado pelo presidente Lula, outro liderado pelo presidente Bolsonaro. As campanhas se organizam, em regra, em torno desses 2 blocos. No Piauí, isso está começando a ocorrer. Os políticos que têm um perfil bolsonarista e estão envolvidos na campanha do Bolsonaro, que aqui é coordenada pelo senador Ciro Nogueira, naturalmente eles estão convergindo para um candidato que é o candidato Silvio Mendes. Então, isso ocorreu, eu acho que esses ajustes eles estão ocorrendo, mas eles já estão, digamos, chegando no seu ápice, e a partir daí estarão os 2 times em campo. Você acha que a população difere, então, entre esses 2 grupos? As realidades locais não parecem ser muito peculiares? Veja, a interferência local existe, mas hoje o Brasil ele está olhando para o seu presente e para o seu futuro. Portanto, a candidatura de Lula, ela tem um grande peso para uma grande parcela da população, eu diria, para uma parcela majoritária. Assim também, como a candidatura do presidente Bolsonaro, tem peso para outra parcela. Então, se você olhar hoje foram anunciadas as adesões à candidatura de Silvio. Primeiro, eu até estranhei o termo adesão, porque dos que anunciaram, nenhum deles tinha votado no nosso bloco em 18. Nenhum. Nem o deputado Gessivaldo, o prefeito Gedson, o Gutenberg Rocha. O Gutenberg, que era do PSDB. Portanto, nenhum deles era do nosso bloco. O que está ocorrendo é que todos eles têm um traço comum. É o traço da linha bolsonarista. Portanto, o senador Ciro, que está atuando de forma muito objetiva na campanha, essa é uma campanha que chama a atenção, é como se o candidato fosse o Ciro. O Ciro é quem faz acordo, o Ciro é quem dá entrevista, o Ciro é quem faz a agenda, define as prioridades. É ele que faz, é ele que anuncia. E ele é o coordenador da campanha de Bolsonaro no Brasil e no Piauí, e é ele que está dando esse tom. Portanto, o que ocorreu hoje faz parte desse alinhamento, para nós era absolutamente esperado. Agora, a nossa campanha, só vamos dar um exemplo do último final de semana. O candidato Rafael, o candidato Wellington Dias, visitaram 25 cidades em 2 dias. E eu queria que vocês tivessem a oportunidade de verificar o que aconteceu nessas cidades, o que aconteceu em Picos nesse final de semana, o que aconteceu em Piracuruca nesse sábado. Portanto, é uma força que nos lembra bem o que foi a vinda do Lula aqui em Teresina, naquela grande manifestação política, manifestação de esperança e de confiança. Essa é a nossa campanha. Essas reuniões que são feitas com os vereadores aqui da capital, teve aquela primeira com o coordenador de campanha, agora com Rafael Fonteles, mostram a aposta, né, que é feita aqui por esse grupo, a importância dos vereadores na capital. Vocês mantêm aquela contagem de 21 vereadores e os vereadores Neto D'Angeli e Valdemir Virgínio, de fato, estão com Rafael Fonteles? Olha, eu diria o seguinte, que nós temos um conjunto grande de lideranças na capital apoiando as candidaturas de Lula, Rafael e Wellington Dias.
dos vereadores, certamente, a grande maioria está com ele. A grande maioria. Isso é muito importante. Essa liderança exercida por vereadores como o vereador Enzo, vereador Dudu, vereador, estou até citando nomes do que não é bom, porque são 21, mas eu diria que eles estão atuando de forma coordenada ao lado de centenas de lideranças que estão nos bairros, que estão nas categorias, certo? Pra você ter uma ideia, nós temos, em média, 130 reuniões por noite aqui em Teresina. Nós temos um grupo formado por 8 pessoas, que agora nós queremos ampliar pelo menos para 20, de quadros da nossa campanha, só para representar o Wellington e Rafael nas reuniões, porque evidentemente eles não têm condições de ir para todas. Portanto, nós temos 131 candidatos e candidatas em ação, 131. Portanto, nós temos uma campanha organizada, estruturada, com um programa claro. É um programa que tem uma referência no legado da experiência de Lula, de Wellington, dos últimos anos, do que aconteceu no Brasil e no Piauí. Nós temos um governo hoje, comandado pela governadora Regina, que é um governo organizado. Esse é um consenso na sociedade piauiense, que é um governo que conseguiu se estruturar para atuar de forma organizada. Nós temos uma ampla base política em 224 municípios apoiando. E nós temos 3 candidatos, Lula, Wellington e Rafael, e eu dizia agora aqui na sala de espera, conversando com algumas pessoas, que eu digo, é muito confortável você fazer campanha tendo candidatos com as características, com a experiência e com o jeito de ser desses 3. É muito fácil fazer campanha porque eles têm história, têm compromisso e, sobretudo, Rafael, que é o mais jovem, é aquele que conseguiu rapidamente agregar esses elementos. A base, ela é ampla, ela é convergente, ela está unida e eu estou cada vez mais confiante de que no dia 2 nós teremos já o resultado dessa eleição, sem precisar ir ao dia 30 de outubro. Doutor Osmar, o candidato Silvio Mendes tem dito que nas entrevistas, as manifestações, que é aliado do ministro Ciro Nogueira, mas não é politicamente subordinado ao ministro Ciro Nogueira. Pensa até diferente em relação ao ministro em muitas questões, por exemplo, e afirma descolar a candidatura à plataforma bolsonarista. Ele não convence esse argumento? Como é que o senhor avalia essa posição do candidato adversário, ou principal adversário de Rafael Fonteles? E ele diz até, Evaldo, completando, que tem uma boa relação com Lula, né? Exatamente. Quando foi prefeito de Teresina. Em outras palavras, ele foca também uma parte do eleitorado de Lula. Olha, não sou eu quem tem que dizer, é a opinião pública que observa todos os dias. Quem foi que anunciou as adesões ocorridas hoje? Onde foram as reuniões que se tratou das adesões? Quem é que define a agenda da campanha? Uma dúvida que é o senador Ciro Nogueira. É ele que está à frente da campanha. Quem é o coordenador da campanha de Bolsonaro no Brasil? O senador Ciro Nogueira. Portanto, querer descolar uma coisa da outra, porque o senador Ciro não é um simples apoiador do doutor Silvio Mendes, não é. É um simples aliado. Não, o doutor Silvio Mendes declarou, antes de fazer a sua definição partidária, porque ele foi do PSDB, depois ele foi para o PP, depois voltou para o PSDB, depois foi para a União Brasil, mas ele declarou, não fui eu que disse, não foi ninguém que disse, quem disse foi ele. Eu vou seguir a orientação do senador Ciro Nogueira. Foi ele que disse. Portanto, dizer que a campanha dele não está vinculada ao projeto de Bolsonaro aqui no Piauí é tentar esconder o sol com peneira, e peneira não esconde sol. Portanto, não há a menor dúvida de que nós temos aqui 2 blocos em disputa, um time do povo, Lula, Wellington, Rafael, e o time do Bolsonaro, que é liderado pelo senador Ciro Nogueira, e ele não esconde isso. Ele esteve fazendo panfletaço, adesivaço, agora no sábado, do 22. Então ele coordena a campanha do Bolsonaro, coordena a campanha do Silvio Mendes. E quer dizer que a campanha do Silvio Mendes não tem nada a ver com a do Bolsonaro. Isso não existe. Agora, doutor Osmar, a oposição questiona muito
a relação entre Rafael Fonteles e o deputado Temístocles Filho. Hoje mesmo nesse evento, a gente ouvia de lideranças da oposição, em entrevista e até discursos de que Rafael e Temístocles não... Rafael esconderia Temístocles na campanha, os dois não andam juntos em muitos eventos. Como é que está e como é essa relação entre Rafael e Temístocles? Bom, a oposição, eu acho que ela está no papel dela de buscar encontrar defeitos na outra chapa. A oposição, ela faz isso sempre. Eu não estranho que ela diga isso. Agora, tentar encontrar divergências dentro da nossa aliança é uma tentativa vã. Nós estamos com uma aliança que foi muito bem construída. Aí nós temos a capacidade do governador Wellington Dias de relacionamento, de transigência, para que a gente possa estabelecer os objetivos comuns. E eu lhe digo, eu participei já de 10 campanhas eleitorais no Piauí, desde 82. Das campanhas majoritárias, eu estive muito próximo das direções de 7 delas. E essa, eu até brinco com o Rafael, eu digo, Rafael, essa é uma campanha que está tão bem estruturada, tão bem costurada, as suas alianças, o seu projeto, as suas relações, que me deixa até espantado, porque às vezes isso pode nos levar a uma distração, certo? Mas estamos firmes, unidos e bem fortes na direção do objetivo. E eu digo mais, na sexta-feira disseram que ia ter assim uma grande... O senador até apareceu com uma caixa de uma girândola de foguetes sobre as adesões. Aí agora, eu olhando a lista que foi apresentada, dessas adesões, à exceção do prefeito Gédes, que é do MDB, mas que não votou em Wellington Dias em 18, que fez campanha para o presidente Bolsonaro em 18, que faz campanha atualmente para o presidente Bolsonaro, à exceção dele, que é do MDB, os outros, como o Gessivaldo, que eu respeito, deputado estadual, mas que em nenhum momento o partido dele declarou apoio a Rafael Fonteles. Mas, Gessivaldo... Portanto, não há nenhuma novidade. Mas ele não era da base governista? Da base governista, mas não integrou a nossa coligação. Não integrou. Na definição partidária, com esse novo rearranjo que ocorreu, a opção dele foi permanecer no partido dele, no PR, que é um partido, no Republicanos, que é um partido da base bolsonarista nacional e que foi o próprio presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, que foi o articulador, junto com o senador Ciro Nogueira, para que houvesse essa adesão aqui. Portanto, essa é uma articulação de um partido que não integra a nossa base. Dentro da nossa base é que nós, de fato, como eu referi, o caso de um do MDB e de um candidato a deputado do MDB, no entanto, duas personalidades políticas locais que não integraram a nossa campanha de 18. Portanto, não se trata de uma novidade apresentada pela oposição no sentido de tentar atingir a estrutura da campanha Rafael Fonteles e Wellington Dias. Quero agradecer ao senhor, doutor Osmar. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.